Olá, agora vou falar de um tema bastante interessante que não poderia deixar de estar nesse curso, Interagindo a Dor e o Cuidado de Enfermagem, que é a história da dor e um pouco da história da enfermagem também. Para que a gente possa, a gente possa contextualizar, é importante a gente ter um entendimento da dor e na sua linha do tempo, né? Mesmo antes de Cristo, já tínhamos referência de controle da dor e com a forma como as pessoas naquela época entendiam dor. Então, para que a gente possa ter um entendimento, era importante a gente estar resgatando um pouquinho da história, né? Percorrendo essa história, então, no Egito Antigo e entre alguns povos da América pré-colombiana, a dor era vista como resultado da entrega de espíritos dos mortos no corpo através de uma orelha ou narina. Entre os Incas, esses portadores de doença eram vítimas de espíritos malignos, que eles denominavam de demônios, que saíam, para que eles saíssem do corpo, havia necessidade de realizar as cirurgias de trepanação em sua expulsão, sem nenhuma analgesia, sem nenhum controle da dor, a sangue frio. Na China antiga, o imperador Shennong, 2800 anos antes de Cristo, ele era um grande conhecedor do uso medicinal de ervas no tratamento da dor. A farmacopeia chinesa incluía efedrina, ginseng, usado como calmante, willow plant, que contém ácido salicílico, utilizado na dor reumática, e o wort siberiana, que é um antiespasmódico também, utilizado no alívio às lombalgias. Então, as ervas medicinais eram muito presentes na China, ainda são até hoje. E depois, 200 anos mais tarde, Wang Ti, de 2.600 anos antes de Cristo, descreveu a acupuntura no tratamento da dor, cujo objetivo era o quê? De corrigir o desequilíbrio entre yin e yang através da inserção de agulhas em meridianos do corpo. Este é um relato muito importante que hoje nós temos muitos estudos robustos com bons níveis de evidência em diversas síndromes dolorosas do benefício da acupuntura. Falaremos um pouco mais da acupuntura? Eu falarei um pouco mais da acupuntura num módulo de tratamento não farmacológico. Na Grécia anticlássica, os primeiros passos em busca por uma explicação racional da dor ocorreu com Hipócrates, que rejeitou as teorias mágicas e religiosas, então em voga, e pautou-se o quê? A dor na observação clínica, com foco nas enfermidades. Hipócrates, ele foi o pioneiro, né, que é o pai da medicina, em recomendar a técnica de resfriamento e fisioterapia para alívio da dor. Ele introduziu o ópio, que é a base ainda hoje para os principais medicamentos que aliviam a dor, e conseguiu a supressão da dor cirúrgica. Entre os romanos, coube à medicina e filosofia helênicas a influência da sua medicina. Asclepíades, de Prussa, implantou os princípios de Hipócrates na Roma antiga, estabelecendo a base para outras importantes figuras como Cornélio Celso e Galen. A filosofia islâmica, por outro lado, estimulava a preservação de todo e qualquer aprendizado, independente de sua origem. E livres da influência católica, os muçulmanos avançaram a partir das ideias clássicas, aprimorando a farmácia e a química no desenvolvimento de técnicas de preparação de medicamentos e idealizando instituições que oferecem esses cuidados a doentes terminais, idosos ou simplesmente indesejados. Entre a medicina islâmica, destaca-se a Avicena, 980 a 1037 d.C., que codificou todo o conhecimento médico islâmico. Com a chegada do Renascimento, no século XV, a prática médica da Grécia e Roma passa a ser questionada por indivíduos como Paracelso, médico e místico, que defendiam uma nova classe de agentes químicos no controle da dor, em oposição aos compostos galêmicos das plantas, né? Ele não acreditava no poder das plantas, e sim dos medicamentos. E foi nesse período renascentista o poder do ópio para alívio da dor passou a ter seu reconhecimento definitivamente, e que se mantém até hoje, né? Como um grande protagonista no alívio da dor. Já no século
19, em 1803, o farmacêutico prussiano Sir Turner iniciou o isolamento do ingrediente ativo do ópio e, em 1817, isolou-se a morfina, que é o nome dado em homenagem a Morfeu, que é o deus grego do sono. Todavia, foi somente em 1853, quando Hind, na Irlanda, e Pravais, na França, desenvolveram a seringa hipodérmica com agulha, que a morfina pôde ser empregada largamente no manejo da dor. No contexto das substâncias que controlassem a dor, como o clorofórmio, o óxido nitroso e o éter, Crawford Long, em 1842, realizou a primeira administração de éter como um anestésico para cirurgia em um adulto. Anos após o desenvolvimento dos anestésicos, o manejo da dor através de cirurgia passa a ser utilizado. Técnicas começaram a ser desenvolvidas para lidar com a dor crônica. Já no século XX, o grande avanço no manejo da dor tem sua notoriedade. Na década de 30, o cirurgião francês Lerich foi pioneiro em tratar a dor crônica como uma doença e não como um sintoma. Já por isso, então, é tão jovem a especialidade da dor. Somente no século XX ela foi realmente reconhecida como uma doença e não simplesmente um sintoma. E durante a Segunda Guerra Mundial surgiu pela primeira vez o conceito de clínica de dor, da especialidade de dor, um serviço onde direcionasse todas as suas energias para cuidar da dor crônica. Em 1950, o anestesista John Bonica propõe a abordagem do portador de dor crônica através de um tratamento humanizado pela uma equipe multiprofissional. Bonica, no seu tratado de dor, é a nossa grande bíblia para quem é especialista em dor. E a enfermagem, como que isso veio, né, na nossa história, o contexto da dor? Não poderia deixar de citar a Florence, né, desde os primórdios, né? Ela acreditava que os doentes deveriam ser tratados de maneira integral, ou seja, não somente a doença, mas em um seu todo, né? Muito focado no que a gente acredita hoje, mas naquela época a Florence já visualizava, vislumbrava a importância, a preocupação em observar o estado mental do doente e os impactos causados pela sua recuperação, tudo isso correlacionado ao como um todo, né? Não apenas um sintoma ou parte dele. Ela reforçava a necessidade de manter um ambiente físico positivo, livre de estresse e os cuidados mais minuciosos na prevenção de contaminações cruzadas, além de cuidar das dores que muitas vezes era influenciada pelo ambiente. Veja que lente aberta a Florence tinha naquela época, quando se percebia o sofrimento de quem vinha da guerra com amputações, com sofrimentos intensos, não só físico, mas também social. A enfermagem moderna teve início com a Florence, a primeira mulher que fundou uma escola para a formação de enfermeiros. Na época, o aprendizado da massagem como uma finalidade terapêutica era uma das exigências para a qualificação das enfermeiras. Em 1860, os escritos de Florence, no seu livro, relataram a importância da massagem no tratamento dos doentes, com a finalidade de promover o relaxamento, auxiliar na redução da ansiedade e da dor, além de contribuir para a diminuição do edema crônico. Então, veja, uma ação tão simples, mas extremamente valiosas, que devemos, nós da enfermagem, e aplicamos muito no nosso dia a dia. Enfim, entre as várias referências, né, que nós temos, né, na história da enfermagem, a Florence é uma delas, mas temos também grandes referências aqui no Brasil, como várias teoristas que também nos dão esse respaldo no manejo da dor. No entanto, gostaria de deixar aqui, para finalizar, algo extremamente importante citado no livro da Florence. Em 1859, Florence já demonstrava sua inquietação face à dor do paciente. E ela falava: se nos perguntarem, pode tal enfermidade causar sofrimento? Algum cuidado especial impediria um doente de sofrer este ou aquele desconforto? Ela dizia: humildemente confesso que eu não sei. Mas quando consegui a supressão de toda a dor e de todo o sofrimento,
pois os pacientes não são sintomas de sua doença, mas da ausência de um ou de todos os elementos mencionados, que são essenciais ao êxito dos processos restauradores da natureza. Então, saberemos quais sintomas da doença e quais o sofrimento a elas, a ela inerente. Então, veja a intensidade e a profundidade daquilo que a Florence acreditava. Embora não tivesse um embasamento científico, mas ela tinha certeza do quão é importante você tratar o sintoma, tratar o que está causando sofrimento no paciente para garantir a sua dignidade. Ah, eu gostaria de agradecer e até breve numa próxima aula que estarei explanando aqui. Muito obrigada.